eu já comprei muita briga, assim. Lá fora as pessoas não entendem, né? Porque eu comecei a fazer as transmissões e eu virava e falava assim, pô, a molecada de hoje não vai poder viver o que eu vivi. Mas até aí tudo bem, mas tem coisas que eu vivi que eu achava muito legal. Então, por exemplo, a gente está aqui, Museu do Futebol, no Pacaembu, e eu olhava e falava assim, cara, a experiência de vir no Pacaembu era uma experiência única. Eu acho que cada torcedor encontra uma experiência única. Mas eu acho que o Pacaembu, ele tem um charme, tem um lance que é o alambrado, né? Então, pô, tem um cara que ele senta lá na torcida uniformizada, tem um cara que senta na numerada, tem a numerada especial, tem o tobogã. Eu acho que assim, o Pacaembu ele junta várias coisas. Só que ali no alambrado, tudo se mistura. Porque ali é o único lugar do campo que todo mundo é igual, no sentido de estar de pé, grudadinho no alambrado, de perto do campo, e você olha pro lado ali, tem um senhor de idade com um radinho de pilha, escutando e falando quanto tá o jogo, quem vai entrar, não vai, tem a criança chorando, tem um cara que não sabe nem onde ele tá, ele já bebeu uma antes de entrar, já tá ali só xingando o bandeira, e eu falo assim, mano, isso daqui é muito louco, eu quero ficar aqui no alambrado, né? Eu quero ficar aqui, a minha pira, assim, de vir no Pacaembu era ficar no alambrado. Vim assistir os jogos muitas vezes sozinhos também. E eu falava assim, pô, vou encontrar a galera que é ali do alambrado, que eu gosto de ficar independente de onde eu conseguir o ingresso. Porque corintiano, velho, às vezes você consegue ingresso de uma área do estádio, outras vezes você consegue de outra. E ali eu virava e falava assim, cara, eu chegava antes, esperava o portão abrir, comia alguma coisa, entrava, assistia o jogo, trocava uma ideia, conhecia a pessoa e falava assim, cara, às vezes o Corinthians perdeu, e meu dia, apesar da derrota, foi uma experiência boa. E eu lá falava, a molecada não vai saber o que é isso, o que é assistir uma partida de futebol ou uma partida esportiva com o ambiente do estádio. Porque hoje, para você levar uma criança no estádio, um moleque, um adolescente... às Gera vezes uma desconfiança, né? Sobre violência. De violência. Às vezes a molecada nem quer, às vezes ele quer assistir um videogame, às vezes ele quer ir num lugar, ou quer... né? E aí eu olhava a transmissão... A energia é diferente ali. Eu olhava as transmissões de esporte eletrônico e eu falava assim, pô, é legal você ter um jovem ali engravatado, fazendo a transmissão tradicional como se fosse o esporte convencional. Eu falava, pô, é legal. Mas eu olhava esse profissionalismo que muitas vezes, quando o esporte eletrônico começou a crescer, o que ele fez? Ele contratou diretores de televisão. E esses diretores de televisão, eles sabem trabalhar de um jeito do esporte convencional. E eu olhava aquilo e falava assim, pô, mas a gente é tão moderno, vai fazer a mesma coisa que o esporte tradicional? E aí eu virei e falei assim, eu preciso transmitir do meu jeito. E aí eu olhei e falei assim, ó, que é o lance que falou, né, Flamengo, Corinthians, eu falei, o Brasil é muito grande de torcida. Eu não posso colocar um nome de um estádio brasileiro. Eu falei, eu tenho a tribo. E eu gostava muito da Bombonera, porque eu falei, eu gosto do futebol argentino, que eu acho que tem essa paixão também, legal, não é? Muito. É muito, cara, você vai assistir um jogo, pá, eu falo assim, pô, o argentino, ele é raçudo, uruguaio, o futebol latino. E eu falo assim, o estádio que eu mais sempre gostei era a Bombonera, que eu falo assim, putz, esse estádio já jogou lá? Joguei. Deve ser um negócio... Tomei um sacode lá, horrível. 4-1, Cruzeiro e Boca. E muito por causa da torcida, não é? O ambiente é hostil, né? É hostil, torcida em cima, né? Próximo. Os argentinos são exatamente assim, como você falou também, de que eles... É uma guerra, eles estão indo uma guerra ali. Eles são raçudos, guerreiros, né? E aí eu olhei, eu peguei essa referência e falei assim, eu vou criar a La Triboneira. Tem a La Bombonera, eu vou criar a La Triboneira. E aí eu falei assim, eu vou criar a sensação que eu vivia no estádio. Vai ter os portões antes do jogo, aí faz a abertura dos portões, aí a gente troca uma ideia, aí tem um jogo, aí, pô, tô assistindo o jogo, tinha jogo que o jogo tava muito bom, ficava lá o tempo todo falando do jogo com a galera que tava comigo. Tinha jogo que o jogo tava tão ruim que eu só ficava trocando ideia, né? Você viu? O cara nem tava olhando direito. E aí eu comecei a criar essa energia de, pô, vamos para um estádio virtual à La Triboneira. E isso daí começou a estourar. Isso daí começou a trazer, mano, gente que às vezes fala, pô, eu nem assisto CS, eu nem gosto tanto de CS, tô aqui assistindo. E aí foi todo ali eu comecei a entender o porquê do futebol.
que eu falava assim, putz, é muito louco a vida, porque eu jogava bola, eu ia no estádio, mas aí eu fui jogar CS. Como é que esses dois mundos podem se juntar? E aí hoje eu falo assim, tem muita gente que assiste a transmissão e o cara fala assim, pô, eu nem sei o que eu gosto daqui, mas eu não consigo sair. Eu falo, o estádio é assim, velho. Não é? Eu falo assim, o estádio, você que nunca foi... Tudo chama atenção. Tudo chama atenção. Às vezes o jogo tá rolando ali, você foi lá, tá trocando ideia. E isso daí começou a viralizar de um jeito que o pessoal de fora não entendeu. Que o pessoal, por exemplo, a transmissão de CS, você viu o jogo, né? Que nem o futebol. Você vê a imagem do futebol. Você não vê lá o Galvão Bueno numa telinha reagindo à partida, mas seria incrível. Eu gostaria de ver o Galvão Bueno reagindo e, né, comemorando um gol comigo, ou gritando, ou xingando. E aí eu falei assim, putz, eu vou colocar minha tela aqui. Ou tudo isso. Né? Tudo isso. E aí eu falava assim, e aí o pessoal virava assim, ué, por que você tá com a sua tela aberta no jogo? Eu falei, porque eu tô com você aqui assistindo. Né? Eu não consigo te ver, mas a tecnologia já me permite que você me veja. E aí eu deixava a minha tela ligada. E aí eu ia transmitindo e o pessoal falou, pô, mas você não narra? Eu falava, não, pô, não sei narrar. Eu posso comentar a partida aqui, tentar narrar alguma coisa e tal. E aí isso foi tomando proporções. E os números, a gente foi 100 pessoas, 1.000 pessoas, 10 mil pessoas. Falar, cara, 10 mil pessoas assistindo uma transmissão. Uma final de um mundial, com um time brasileiro sendo campeão do mundo, em língua portuguesa, pegava 40 mil, 45 mil, 50 mil. De repente, a gente estava transmitindo um jogo que nem era de um campeonato muito grande mundial e a gente colocou 100. Aí, no campeonato mundial, a gente bateu os recordes e falou, pô, primeira live na Twitch aqui do Brasil a pegar 150 mil, 156. Chegou em 2020, a gente botou quase 400 mil. E aí, os caras de fora viravam e falavam assim, pô, o que esse gaulês faz? E a gente falou assim, cara, você não consegue entender. E gerou muita briga, porque às vezes estava numa transmissão e, pô, era um campeonato X, e aí o comentarista, o analista lá do campeonato, um time brasileiro perdeu, ele pegou a bandeira do time, o logo, amassou e jogou no lixo. Ele fazia isso com todos os times que era eliminado. Só que aí eu tirei um print disso e postei e falei, mano, o que você tá fazendo? Tipo, eu confrontei os caras lá fora. E aí eles começaram a ver o brasileiro como algo que podia ser violento. Eu falei, cara, não é violento. A gente gosta do CS, a gente gosta do futebol. E se você acha que isso não é um desrespeito, para mim é um desrespeito. Então você começa a respeitar. E aí até hoje tem muitas, eu acho que tem muita coisa que eles gostam, tem muita coisa que eles veem, que eles falam assim, pô, eles prestigiam o trabalho, mas eles se sentem um pouco ameaçados no sentido de falar assim, mano, quem que é esses brasileiros que faz do jeito deles, né? E isso daí, para mim, é o essencial que eu falo, não posso perder isso, porque eu sou brasileiro, tem esse patriotismo, né, velho, que eu acho muito foda, do futebol, que a gente falava assim, eu falava, por que a gente vai ser campeão do mundo de futebol novamente? Você só me chama de louco, fala assim, pô, Gal, você acha que o ano que vem, a próxima Copa, o Brasil tem chance na Copa do Mundo? Eu falo, cara, tu é burro. Porque que não tem chance quem nunca ganhou. O Brasil, não tem como nós não ganhar outra Copa. O Brasil vai ser favorito sempre. Sempre, né? Porque a gente vive um mundo em que a gente é campeão de Copa. No CS, a gente também sempre se cobrou. Então, o primeiro título mundial vem em 2006, depois 2007. Aí, recentemente, no Major, nesses campeonatos agora do CSGO, também é bicampeão mundial, fora os outros campeonatos que é aquilo que eu expliquei, né? Tem o Major, tem outros campeonatos mundiais, mas o Major a gente é também bicampeão mundial. Aí o pessoal fala, pô, e nesse agora? Vai ser? Eu falo, cara, se eu não acreditar, a gente já foi. Quem eu acho que não vai ser, quem nunca foi.